Isso aí, galera. Excelente noite de quinta-feira para você, assinante da TV Destaque, canal 15 da NET, para você que acompanha também o programa pela internet, pela nossa live no Facebook. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Dá nem para falar boa noite direito, né? Que com esse horário de verão aqui ainda tá claro, ainda mais aqui no estúdio cheio de luz, mas enfim. Boa noite, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouco de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Final aconteceu hoje, um dos eventos de comemoração aí do aniversário da cidade de São Paulo. Flamengo campeão em cima do São Paulo Futebol Clube por 1-0. Nós temos o gol aqui, você vai ver e rever. Vamos falar também de Campeonato Paulista, o estadual que a gente acompanha mais de perto aqui, né? Afinal de contas, no sábado tem clássico, tem majestoso, tem Corinthians e São Paulo. Hoje também tem jogo, tem complemento da terceira rodada. O Palmeiras joga daqui a pouquinho contra o Red Bull lá no Allianz Parque. Esses são os assuntos que a gente vai tratar então nesta noite. E você sabe, tem que participar com a gente. Quem está aqui do meu lado, já vai aparecer na sua telinha, é a Michelle Nogueira e ela vai dar os canais de comunicação para você participar, seja por WhatsApp, seja pelo site. Daqui a pouquinho vai ficar tudo aí na sua tela, mas primeiro ela vai falar aqui para você, bonitinho, um por um, o que você vai fazer para ficar junto com a gente nessa noite, mandar pergunta para os nossos comentaristas e também para o nosso convidado. Michelle Nogueira, muito boa noite, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. Obrigada, boa noite pessoal de casa. E os nossos canais de comunicação são o seguinte. Vamos lá. Fanpage pelo facebook.com/Programa Esporte na Rede. Pelo WhatsApp, que vai estar aí na sua telinha embaixo, que é o 941125995. DDD 11, né? DDD 11. Pra quem tá vendo o programa de fora de São Paulo. Para você que é de Guarulhos, você pode assistir no canal 15 da NET. E se você não é de Guarulhos, você pode assistir pela live da página da TV do Facebook, que é o facebook.com/tv.destaque. Tá tudo lá no seu GC aparecendo nessa telinha embaixo e vai ficar o tempo inteiro para você poder participar com a gente, principalmente pelo WhatsApp, principalmente também pela página no Facebook. Aliás, nós estamos sem o aparelho do WhatsApp aqui, depois a gente tem que providenciar, né? Que eu pedi, mas para a gente poder monitorar. Na semana passada chegou bastante pra gente, isso foi bem legal. Bom, vamos tocar então os assuntos dessa noite. Quem participar com a gente vai responder nossa enquete, não é isso, dona Michelle? Isso, e a enquete de hoje é: quem vence o Clássico Paulista no sábado? Alternativa A, Corinthians. Eu acredito. Alternativa B, São Paulo. E alternativa C, um empate. Muito bem, teremos majestoso nesse final de semana, então você participa. Quem vence aí o Clássico Paulista neste sábado, Corinthians, São Paulo, ou então dá empate. É o que vão responder agora os nossos comentaristas. Antônio Boaventura, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Boa noite, Leandro. Boa noite aos amigos presentes. Boa noite ao telespectador que nos acompanha. Nosso público multimídia, né, que também faz parte também do nosso programa. Sempre, como sempre falo, um bordão, né? Sempre um prazer estar aqui falando de algo apaixonante como o futebol para nós que somos brasileiros. E aí, mas quem ganha o clássico? Responda a enquete aí, pô. Tá difícil, viu, cara, analisar quem ganha. Principalmente vou até utilizar o chavão, que é início de temporada, e os times estão provando que esse começo de temporada está influenciando dentro das quatro linhas. O Corinthians, no meu entender, mostra que é aquilo que foi no ano passado. Um time apático que venceu os campeonatos por deficiência dos seus concorrentes, que não acreditaram, que desmereceram os campeonatos com aquele que o Corinthians venceu. E o São Paulo é um time em plena transformação. Já faz alguns anos o São Paulo capenga e monta elencos, monta e desmonta e não chega a lugar nenhum. E essa volta toda você deu pra dizer que vai empatar. Pra ficar em cima do muro. Diego Renan, boa noite. Em cima do muro não, só que eu sou Ficou em cima do muro. Não, o empate não é em cima do muro. Tá bom. Diego Renan, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Esporte na Rede. Boa noite, Leandro. Boa noite aí você que está nos acompanhando, como o Boaventura disse, público multimídia, né? Através da televisão, através da internet, etc, etc. E como o Boaventura disse, esse elenco do São Paulo então parece um Lego, né? Monta, desmonta, né? E chega... Você fala Leco, quase me assustei. Não, esse ano eu não vou falar nada, só vou tomar processo. O que o torcedor do São Paulo e dos outros clubes aí estão indignados, o torcedor São Paulino, o torcedor do Vasco, né? O Nenê tá vindo aí, né? Pois é, o Nenê tá vindo. Vai ficar um ataque com bastante mobilidade, né? O menino Nenê, o Cueva fininho, né? O menino Diego Souza. Exatamente. O Cueva vai embora, pô. Mobilidade. Legal você falar do Cueva, eu queria dar o destaque. Já que o nosso querido Flávio, mandar um abraço pro Flávio, eu queria me apropriar do momento metáfora do Flávio, né? Momento metáfora, a gente vai inaugurar esse quadro aí. Momento metáfora. Ele deve estar na live aí. A gente ainda vai inaugurar esse quadro. Ao Flávio. Lá em São Paulo, né, onde eu trabalho, é feriado, né? E eu estava de plantão, né, como um trabalhador. Só que hoje não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não fiz nenhuma venda, fiz nenhum atendimento. Tava lá em São Paulo, só que eu estava a postos, eu estava a trabalho.
Diferente do senhor Cueva, que quer só participar aí nos jogos se for titular. O que é isso, Cueva? Você tem contrato pra ser titular? Parece o dono da bola, né? Aquele menino que tem a bola, só joga, só dá a bola se eu jogar, senão não porque antigamente até dava Quer vitrine maior que o São Paulo? Pois é. E o que acontece? Ele quer sair, ele agindo assim, ele só dificulta a saída dele. Quer sair, tem que pagar a multa. Se tá jogando bem, tá disposto na base da conversa, dá até pra negociar. Se eu fosse o São Paulo, eu travava a saída dele. Tá de patifaria, vai treinar. É o que o São Paulo vai fazer, vai treinar lá em Cotia, não vai jogar um jogo, vai perder a posição de titular no Peru. O que dá no clássico, só pra saber? Sobe o menino da base. Coloca um A base, hoje a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho com a final da Copinha. E dá o que no clássico? Pois é, o clássico eu acho que baseando-se no final do ano passado, o Corinthians campeão e o São Paulo ainda procurando melhorar o elenco, contratar jogadores em posições de ataque, tem o Nené que tá cogitando, tem outros jogadores, o Marinho também, mas esse tá mais difícil. Eu acho que o Corinthians ganha nesse primeiro clássico, Leandro. Até porque o Corinthians joga 4 em casa, né? Então, os 4 primeiros jogos do Corinthians é em casa, então o Corinthians tem uma vantagem perante os adversários e vai exercer essa vantagem em relação ao São Paulo, nem por jogar em casa, que o Corinthians está mais montado, que o elenco do Leco é um Lego. Estamos aqui com empate de Antônio Boaventura, Corinthians na sua opinião, Corinthians na opinião da Michele. Pra mim dá empate. Juliane dos Santos, nossa aniversariante da noite. Só um minuto, então o senhor está em cima do muro. É um palpite apenas, é um palpite. Assim como você, eu sabia que você ia me tirar. Né? Por isso que eu te provoquei. Juliane dos Santos, aniversariante, boa noite, parabéns, felicidades, tudo de bom. Obrigada, Leandro, obrigada a todos os colegas que já me cumprimentaram antes do programa. Também obrigada a você, né, que está nos acompanhando no mais uma quinta-feira aqui no Esporte na Rede. Bom, eu acho que vai dar Corinthians também, porque o time está bem mais montado, já vem um pouco mais entrosado, e como os meninos aqui, meus colegas, já disseram, o São Paulo está nesse período de transição, o Dorival Júnior vem fazendo rodízios, e eu acho que está pecando muito pro lado do São Paulo também, mas dentro das 4 linhas, tudo pode acontecer, mas o Corinthians leva à frente ainda, por estar mais entrosado e ter uma equipe montada. É essa a minha opinião. E também dizer, só pegar um gancho do Cueva, Cueva, vamos parar de ser chinelo aí, por favor. E a garotada, que jogou muito bem hoje, mas a bola pune, né? O Flamengo venceu, mas o São Paulo, a molecada, jogou muito bem. O Dorival Júnior tem que subir um 6 ali, porque realmente fizeram valer a pena. E você, por favor, baixa a bola um pouquinho aí, porque não dá desse jeito. Cueva, vaza logo, já encheu o saco. Já demorou muito para ir embora, já. Demorou demais para ir embora. O cara que não valoriza a empresa que trabalha, não valoriza o time que tá. Tchau, game over. Deixa eu apresentar o convidado dessa noite, vai fazer o programa aqui também com a gente, ajudar a gente nos comentários. A gente vai falar um pouco também sobre jornalismo, fazer um pouquinho de reflexões sobre o nosso mercado. Acho que é uma pessoa certa para a gente conversar sobre isso. 18 anos esteve na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan. Ainda trabalha em algumas mídias alternativas, também às vezes faz algumas aparições no programa do Neto, principalmente, dos Donos da Bola, não? Isso. Donos da Bola no Band Esportes. Está com a gente hoje. Participou também do Fute Encontro, algumas edições do Fute Encontro do nosso amigo Márcio Lázaro, muito bem representado, por sinal. Teve lá fazendo mediação de alguns debates, com o Vampeta, inclusive, que é um contador de causos implacável, né? Um contador de causos impossível, inclusive. Fred Júnior, boa noite, seja bem-vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar participando do programa. Falando já, aproveitando o assunto, né, já que vocês estão falando um pouquinho de São Paulo e Corinthians, tá tão favoritismo assim, para o Corinthians que eu acho que vai dar São Paulo. Viu? Esse jogo, eu acho que o São Paulo tem possibilidades, um resultado importante. Conseguiu na quarta-feira, uma vitória por 2-0, o jogo não estava fácil para o São Paulo, mas é um resultado que dá confiança e dá mais tranquilidade para o Dorival seguir o seu trabalho. Então eu acho que há uma possibilidade sim para o São Paulo surpreender o Corinthians, que é favorito para a partida de sábado, apesar de muita gente colocar clássico, não tem favorito. Eu acho que o Corinthians inicia a partida como favorito, mas eu acho que o São Paulo pode surpreender e vencer esse jogo. E sobre o Cueva, a falha, com certeza, é da parte da diretoria do São Paulo, já que desde o ano passado ele vem cometendo atos de indisciplina, chegando atrasado, não é de hoje que ele faz isso, e agora ele viu uma brecha para tentar forçar uma saída e está fazendo da maneira errada. Se ele fosse que nem o Prato, como saiu do São Paulo, seria muito mais fácil, ele não é obrigado a ficar no time do Morumbi, ele pode, quem sabe, sair de uma maneira mais honesta do que ele está fazendo. E agora o pepino fica nas mãos do Ricardo Rocha e do Raí. Vaza logo, encheu o saco já. Vai sair pela porta dos fundos ainda, merecido, inclusive. Fred, vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar aqui na pauta da Copinha, você vai ver o gol daqui a pouco. Aliás, participe com a gente, os contatos vão ficar aqui direto para você. Mande para cá sua opinião pra gente também fazer o programa juntos. Mande opinião sobre enquete, enfim, quem ganha o clássico do sábado. Falar um pouquinho sobre o nosso mercado, Fred. Depois de 18 anos, você saiu da Jovem Pan. Eu acho que representa um pouco da situação do mercado atual no jornalismo, né? A gente viu muita gente hoje sendo mandada embora. A gente tem um colega
colega que a gente traz aqui, que é o Luiz Ademar, também com a gente, que aliás andou rasgando o verbo aí no Twitter, mas vai ser assunto para a semana que vem. O Elvídio Matos recentemente saiu da ESPN, para citar alguns nomes que a gente lembra de cabeça, mas entre tantos narradores, comentaristas e repórteres dispensados da grande mídia principalmente, onde vai parar nosso mercado jornalístico, hein, Fred? A situação não está nada fácil mesmo, nosso meio está muito complicado, tem muita gente saindo das faculdades querendo espaço, não há espaço para todo mundo, as empresas estão tentando investir cada vez menos, praticamente elas se conversam entre si para tentar saber quanto se gasta, quantos funcionários tem, quantos não tem, e isso vai se conversando, vai tentando se ajustar e cada um vai tomando uma atitude parecida com a outra e vai cortando. A Jovem Pan é uma emissora que não tinha esse problema de corte, a gente tinha uma certa estabilidade, né, na empresa. Houve uma mudança de filosofia, eles preferiram fazer um corte e ajustar, né? Algumas pessoas se tornaram o famoso PJ, outros que são CLT não tiveram a chance de prosseguir. Eu acho que agora é uma alternância de mercado. Cabe a nós, jornalistas, procurar um outro espaço. Se não no rádio, se não na TV, num meio alternativo, na internet. Como aqui, por exemplo, vocês têm um programa que tem um espaço bacana para se falar de esporte, falar de futebol. Eu acho que é essa a discussão, a gente poder analisar e ver os espaços que vão deixar. Vai da criatividade. Se ficar esperando, não vai conseguir. Eu acho que vai muito da pessoa buscar um espaço, um rumo para a carreira. É claro que depois de 18 anos a gente fica um pouco perdido no começo, mas a gente vai se ajeitando. Mas assim, você como nós aqui, acho que faz parte da geração de transição, né? A gente nasceu sem internet, a internet surgiu no meio da nossa existência, revolucionou praticamente tudo, deixou até, como o Boaventura gosta de falar, o mercado bem bagunçado às vezes, né? Você pensa o que do futuro da profissão? Você acha que o caminho é mesmo esse negócio de YouTube, Facebook, live, é isso que vai dar grana, é por aí, não? A mídia digital com certeza vai ser o caminho. Até as emissoras de TV estão já percebendo isso. Então, a TV Globo ensinando a gravar no horizontal para você mandar um vídeo via celular para você poder participar da programação. As grandes televisões estão percebendo que a internet é um caminho, através de páginas, seus sites, criando alternativas fora a TV aberta, por exemplo, até porque a TV a cabo está roubando bastante gente nesse momento em relação ao público. Eu acho que é uma alternativa, é uma possibilidade. As rádios, por exemplo, estão buscando o lado da internet, transmissões via estúdio, transmitir dentro do estádio de alguma forma via internet. Então é alternativa. A gente não sabe ainda como ganhar dinheiro através da internet. O formato, né? Esse é o grande problema, mas a saída, o rumo vai ser para tentar abraçar o maior número de pessoas que está saindo do mercado, vai ser inevitável. Vocês querem perguntar para o Fred? Alguém quer perguntar? Fred, primeiramente, boa tarde. É um grande prazer ter boa noite. Já estamos à noite. Embora não pareça. 6 da noite. Não, são 7h15. 7. Então... Se o senhor esquecer o horário do programa, eu não posso fazer isso. Não, mas espera, deixa eu falar. Já que nós estamos falando de mídia digital, para o público multimídia, a pessoa pode acessar o programa quando ela quiser. Claro. Pode ser no período da tarde, não necessariamente. Hoje eu escapei bem, né? Ou não. Saiu pela tangente. Fred, o senhor vai mostrar seu tênis vermelho depois para o público? Hoje eu vim. Eu tava querendo vir de Crocs, mas eu fiquei com medo de levar advertência. Tá muito calor, cara. Por que não vem? Hoje você está com o tênis vermelho. Hoje deu A profissão já está tão bagunçada. Eu vou dar uma de Silvio Santos. Falar isso que eu fico triste. Não deturpa. Pode mostrar aí. Esse é o tênis do Homem-Aranha, ele falaria. É o do Superman. Nossa, pior que parece mesmo. Deixa quietinho lá, vai ver lá. É que eu esqueço. Homem-Aranha. Eu vou lembrar. Homem-Aranha. Vai sair teia do seu tênis. Eu vou lembrar que vocês dão um foco no meu tênis quando eu tô na Dutra. Aí é só tirar o tênis, senão eu teria vindo com um sapato. Pergunte, Fred Júnior. Fred, boa noite. Boa noite. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Eu que antes mesmo de pensar em fazer jornalismo, eu ouvi os jogos do meu time através do radinho. Não sei se você lembra, meados dos anos 2000, quando eu teve aquele problema na energia, os jogos eram 2, 3 da tarde. Sim. Eu pegava, ouvia a Jovem Pan, inclusive durante a aula ali. Cara, eu conheço há muito tempo o seu trabalho. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, aqui, conversando junto contigo. Queria que você compartilhasse conosco quais foram os momentos mais especiais da sua carreira, as entrevistas mais memoráveis. Você fizesse um rememorando, assim, da sua carreira e compartilhasse com o telespectador. Eu entrei na Jovem Pan em 1999, né? Eu comecei no Jovem Pan no Mundo da Bola, que é o programa do Flávio Prado, onde o Flávio abre oportunidade para jovens participarem. Não ganhava nada, fiquei 8 meses sem ganhar nada. E aí eu comecei a entrar na equipe de esportes, fazendo produção do programa do Milton Neves, que era o Plantão de Domingo. O Milton ficava das 9 da manhã até as 3 da tarde direto. A gente fazia produção desse programa e depois comecei com o Vanderlei Nogueira no Piquirapan e fui contratado pela Jovem Pan para ficar nas jornadas. Comecei na produção de programas. A primeira coisa interessante que eu fiz na rádio foi até engraçado. Na época eu trabalhava em um banco, uma agência, no Unibanco, que não existe mais, né?
agora é Itaú Unibanco, né? E eu tinha um caderninho das agências do Itaú do Brasil, do Unibanco do Brasil inteiro. E estava tendo um sequestro, estava tendo um assalto no Rio de Janeiro, um bandido estava dentro da agência bancária. E aí eu peguei essa agenda do telefone, agenda de agências, ligamos lá e atendeu o sequestrador. Ele entrou ao vivo na Jovem Pan falando o que ele queria, que ele estava naquele momento. Foi a primeira grande coisa que eu fiz, assim, logo entrando na Jovem Pan, tanto que o José Carlos Pereira, que é o chefe de jornalismo, é o vice-presidente da rádio, ele me chamou, perguntou se eu não queria trabalhar no jornalismo e não no esporte. Eu falei, não, eu quero no esporte. Por coincidência, eu tinha aquele caderninho e ele acabou dando certo, foi útil naquele momento. E já em 2001 eu virei repórter setorista folguista, ou seja, eu cobria as folgas das pessoas nos clubes, e setorista da Portuguesa. Normalmente era isso que acontecia antigamente, né? O repórter setorista primeiro fazia a Portuguesa para depois ir para as outras equipes. E logo já em 2002 eu entrei no Palmeiras, em agosto de 2002. E aí o Palmeiras caiu já para a segunda divisão, justo no ano que comecei a trabalhar. E foi realmente uma grande lição, porque a gente foi no aeroporto aqui em Guarulhos, a torcida querendo bater em todo mundo, foi uma grande experiência já logo no começo de carreira já ter esse fato. Em 2003 foi meu primeiro furo que eu tive de notícia, que foi a ida do Marcos para o Arsenal, porque ele foi fazer exames para jogar lá na Inglaterra. Esse foi meu primeiro furo de reportagem. Eu lembro que eu dei num dia, no final da tarde, na hora da verdade, e logo depois começou a pipocar na internet, dando crédito à rádio, tenho até hoje guardado isso. Fora outras matérias que eu fiz, assim, bem interessantes, eu fiz uma matéria em 2008, onde o Palmeiras tinha divulgado que tinha um contrato, o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, que seriam 19 milhões de reais, seria o primeiro contrato da Fiat com o Palmeiras, e eu recebi a informação que era 8 milhões e meio de reais esse contrato. O Palmeiras emitiu uma nota oficial falando que eu não estava falando a verdade, na internet colocaram meu carro, minha placa no meu carro, pediram para eu não entrar mais no clube, foi bem pesado. Eu estava de férias, a rádio me ligou dizendo que tinha um envelope confidencial, um envelope em branco, urgente para mim. Eu fui até lá. Quando eu abri, era o contrato inteiro, provando o que eu estava dizendo. Ali era o começo da internet, era 2008, 2007 para 2008. A gente na Jovem Pan Online, com o Newton Travesso, separamos as partes que poderiam ser publicadas, porque era um contrato sigiloso, e nós colocamos no ar, exatamente provando que era 8 milhões e meio de reais. Então, foram algumas matérias. Fora entrevistas, assim, eu tive sorte de entrevistar Romário ainda jogando, Ronaldo jogando, Marcos, grandes nomes. Eu tive a chance de ir na Espanha, entrevistei o Kaká lá na Espanha, jogando pelo Real Madrid, entrevistei o Rafa Marques, o Thierry Henry, fora Mundial, Olimpíada, bastante coisa eu fiz na Jovem Pan. E fora o futebol, fora o esporte, eu tive uma honra de fazer o Rádio ao Vivo, um programa de variedades que a Jovem Pan tinha, que era das 9h30 às 2h da manhã. E eu fazia sempre as férias do José Luiz Menegatti, já falecido, que foi um jornalista experiente, conhecido, participou do Jornal da Tosse, da Record, fazia o esporte na TV Record, quem é mais velho vai recordar, na década de 80 ele trabalhava na TV Record, ele fazia as férias dele e fazia matéria só de música, saúde, de outras coisas, nada a ver com futebol. E ainda fazia contagem regressiva, da meia-noite, do dia 31 para um ano novo. Então fiz bastante coisa. Sextou 2008, foi um ano muito grato para o Esporte na Rede, porque foi o ano de fundação do programa. Ah, que legal. Gil, você quer perguntar uma para ele antes da gente ir para o intervalo? Você falou um detalhe, Fred, sobre a questão da colaboração. Sim. Hoje, os novos ou futuros jornalistas, hoje, quando você fala em colaboração para que você possa ganhar conhecimento, eles já, de alguma maneira, eles já rechaçam. Primeiramente, vem, quanto que você paga? Aproveitando esse gancho, conta um pouquinho o que de importante lhe trouxe para a sua carreira o fato de ser colaborador. Não pelo simples fato de você ter sido colaborador na Jovem Pan, mas um trabalho em geral. Então, até foi antes na Jovem Pan, teve o STI, que é do J. Alves, que é o sistema de por qual também passei no meu início de carreira lá, com o Fernando Fontana e tantos outros. O Everaldo Marques começou lá. A gente estudava na mesma classe, o Everaldo está na ESPN, a gente estudava na mesma classe da faculdade. Aí o Everaldo queria narrar, ele sempre quis ser narrador, o Everaldo. E eu sempre quis fazer reportagem. Aí o Everaldo me deu um toque, vai lá, vamos lá. Aí no final da Copa já na Copa de 98 para 99 já. Eu comecei a fazer alguns jogos do Palestra São Bernardo, ou do São Bernardo, tudo de graça. Eu ia lá eu tinha um carro já, eu ia com o meu carro, levava o Everaldo, levava o Walter Parente, que comentou, chegou até a trabalhar na CBN, mas depois o Walter não seguiu na carreira. E logo depois, eu tive um contato com o João Antônio de Carvalho num jogo de vôlei de São Bernardo. O João Antônio era o coordenador da equipe de esportes da PAN.
E eu já estava no mundo da bola graças ao Everaldo, que me deu um toque que o Flávio precisava de pessoal para fazer o mundo da bola. Aí nessa carona que eu levei pro João, o João falou, pô, você vem todo sábado aqui, e eu comecei a ir na PAN. Nos dias normais, não só no sábado. E fiquei 8 meses sem ganhar nada, já sabendo disso. Sabia que era isso, mas meu sonho era trabalhar no esporte, era trabalhar com rádio, e eu aceitei isso. E o Everaldo, por exemplo, ficou mais de 3 anos de graça. Eu fiquei 8 meses, foi um tempo menor do que o do Everaldo, por exemplo. E eu vejo isso, infelizmente, acho que para o novo, para o jovem, a concorrência está muito forte. Tem algumas empresas que abusam no sentido de forçar, olha, só pode ser de graça para você vir trabalhar. Existe isso, mas se você conseguir e tiver condições de ter um trabalho e conseguir ao mesmo tempo aliar para ter um ganho, um sustento e conseguir realizar seu sonho, acho que vale a pena você lutar mesmo não ganhando nada no primeiro momento. Porque se você for competente, se você for aplicado e quiser trabalhar, você vai conseguir o seu reconhecimento. Então, acho que vale a pena ainda aceitar o de graça para você ter um sucesso na carreira. Você precisa cavar espaço e construir seu portfólio, e é assim que muita gente faz. E, Juba, vou te chamar daqui a pouquinho depois do intervalo, porque a gente está apertadinho no tempo, e aí na volta, então, a gente vai falar de copinha e clássico no Campeonato Paulista, ok? É o tempo de você beber aquela aguinha, ó, já voltamos. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de Autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes,
as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Maravilha, estamos de volta já com o segundo bloco desse Esporte na Rede. Daqui a pouquinho, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Antes o pessoal está participando. A Michelle vai relembrar aqui os contatos para você participar com a gente. Responda a enquete. A enquete já está na tela, então. Já que atropelaram a gente, vai lá, Michelle. Fala a enquete aí, ó. Quem vence o Clássico Paulista no sábado? Alternativa A, Corinthians. Alternativa B, São Paulo. Alternativa C, um empate. E como é que o pessoal participa? Nos comentários tá bem dividido aqui. O Luiz Ademar... Não, os canais de comunicação primeiro, o pessoal pode participar, tá aqui na tela, mas é sempre bom a gente falar também, né? Sim. O cara tá só ouvindo a televisão, hein? Tá prestando muita atenção. A nossa fanpage é o facebook.com/programa Esporte na Rede. Lá você pode responder a nossa enquete também. O WhatsApp 11 94112 5995. Tá aí, ó. E quem é de Guarulhos pode assistir no canal 15 da NET. E se não é de Guarulhos, pode assistir na live da página da TV no facebook.com/tv.destaque. Live pela qual tem gente participando, né? Lê um pouquinho da live e aí a gente vai ler a participação do pessoal na enquete. A Net Comitri está participando. Net, um beijo, beijão. Net. O Jonathan Ferreira, que falou do Flamengo. Cadê? Flamengo campeão da Copa São Paulo vamos falar já da 2018. copinha. E boa noite para Meg Oliver. Que manda aqui uma boa noite pra gente também, o pessoal participando. E na enquete, como é que o pessoal tá respondendo? Então, agora sim a enquete. Tá bem dividida aqui os comentários. O Luiz Ademar acredita que vai ser um empate, 0-0. Aí, depois todo mundo tá murando aqui. Ademar, essa mureteira aí, você tá muito mureteiro, vai. A Ju, como eu já tinha falado, Corinthians. Eu tava aqui, confirmou, hein, dessa vez. Cravou aqui, cravou aí. Você viu que tá travado. A Daníbia falou o meu Corinthians. O dela, no caso, né? É. Pra gente deixar bem claro, né? O dela. A Fátima Vigo também acredita que vai ser 0-0. O Igor Cardoso acredita que vai ser Corinthians também. E o Eli Medeiros, empate 1-1. Só Fred Júnior diz que vai dar São Paulo, hein? Só Fred Júnior diz que vai dar São Paulo. Ó, pessoal aqui tá mais pra Corinthians empate. Quero ver. São Paulo vai ganhar, Fred Júnior vai voltar nesse programa e falar: tá vendo? Eu tava Já fui certo. campeão de bolão, hein? Eu estava certo, Já fui ganhei campeão de ganhei bolão. sozinho. O Gomes manda um abraço pra gente também na live, né? Sim. Abraço, Gomes. Gomes, abração. Hoje ele não tá aqui, tá gravando logo agora ou agora. Ele tá esperando você aqui na semana que vem, viu, Gomes? Vamos falar de Copa São Paulo primeiro, antes da gente entrar no Clássico também. O pessoal já pode deixar o gol rolando aí. Queria que você falasse um pouco do título do Flamengo hoje em cima do São Paulo. Começar pela Ju, que falou um pouquinho, aniversariante. Fala, Ju. Você estava acompanhando o jogo com a gente também? Vamos lá, né? A equipe do Flamengo iniciou a Copa São Paulo muito bem, né? Foi um time muito vistoso, uma time bem preparada. Esse gol foi o gol do... Isso, ó lá, foi de cabeça. Muito bem montada e também entrosada, porque a equipe vem jogando estadual também no Rio de Janeiro. Então, vem fazendo um rodízio, né? Então, tem os meninos aí já muito preparados. A equipe do São Paulo jogou bem hoje também. Jogou muito bem. Mereceu até ganhar, só que a bola pune, né? Tem esse problema aí. E o Flamengo conseguiu vencer com méritos por tudo que fez pela Copa São Paulo. Mas o São Paulo, por hoje, merecia levar o título também. Mas esse negócio de merecer... Aí eu brigo com o pessoal no grupo do jornalista lá, o Boaventura, e aí vou pedir a opinião de vocês. Eu brigo desse negócio de merecimento. São Paulo martelou. Mas defender faz parte do futebol. Não teve competência o goleiro pegar faz parte do futebol. O cara tá lá pra isso. São Paulo então, não teve competência pra quem transformar mereceu foi o Flamengo, isso. O cara gols. colocou uma bola na rede, fez 1-0 e ganhou o jogo, não é isso? Aí fala um pouquinho. Diego, Fred também, por favor. Com a palavra, Diego Renan. Com a palavra, Diego Renan. Você vê a visão panorâmica, né? Eu só abri assim... A visão periférica. Verdade. Panorâmica é a câmera, né? Que faz lá a panorâmica. Bem, rapidinho, duas coisas. Impressionante o aproveitamento do Flamengo na Copa São Paulo, né? Todas as finais que chegou, foi campeão. O oposto do São Paulo, que agora é menos de 20%, era 33%. De 9 finais venceu 13, agora foi a 10ª final. Mais uma eliminação do São Paulo na final.
Entra naquela questão lá sobre vocês falaram do merecimento. Eu acho meio engraçado aquela frase, mas eu vejo sentido quando fala que o gol é só um detalhe. O Flamengo foi campeão, foi merecido. São Paulo também apresentou volume de jogo. Até porque o gol do Flamengo foi aos 2 minutos. Então o Flamengo deu o campo pro São Paulo. E o Flamengo foi extremamente competente. Mas convenhamos também, os torcedores dos clubes, é legal ganhar a Copa São Paulo, mas o mais importante é revelar os jogadores, né? Eu prefiro que o clube, meu time, perca a final da Copa São Paulo, caia na primeira fase da Copa São Paulo e revele um jogador de qualidade, como o Kaká, como o Ronaldinho Gaúcho, como um jogador que vá trazer frutos para o time profissional. Tem clubes que são campeões da Copa São Paulo e não acabam levando nenhum jogador profissional, ou pior, eles se perdem e são vendidos logo de cara. Então o título é um detalhe bacana, parabéns pro Flamengo, mas que ambos os clubes revelem jogadores e promovam para as equipes profissionais. E aí eu pergunto para vocês, Boaventura que vai falar agora, Fred, Ju, a Copa São Paulo ainda cumpre essa função de revelar jogadores para os times principais? Muito pelo contrário. O Flamengo vem com um projeto de tentar resgatar a base do clube para que possa sair jogadores para servir, como o Diego bem colocou, a equipe profissional. Haja visto o Vinícius Júnior, né, que é um daqueles que revezam, né? Ele não joga a Copa São Paulo, mas é um jogador que não estava sendo aproveitado no ano passado, no meu entender, como deveria, pela qualidade que ele tem e pela responsabilidade que já atribuíram ele, porque muito se fala que o garoto tem que ser preservado. O Neymar não foi preservado com 16 anos, né? O Neymar, eu entendo o seguinte, o cara, quando ele tem qualidade, tem que ser colocado à prova. Não tem esse negócio de preservar porque ele tem 16, 15 anos, mas tem competência, tem que colocar para jogar. Porque se ele não jogar, ele não ganha experiência. E o Flamengo mostrou um bom futebol, mostrou uma grande competência, poderia ter sido eliminado em outras fases, mas, no meu entender, foi a melhor equipe que apresentou um grande futebol. Além da Portuguesa. A Portuguesa foi um time que me surpreendeu. Bem aplicado, né? Bem aplicado. Eu gostei do Internacional. O Internacional também teve uma boa equipe, eu achei que o Inter poderia ter chegado mais longe, até pelo que fez contra o Santos, por exemplo, não deu chance para o Santos, que era uma surpresa. Muita gente achava que o Santos não ia nem chegar. E o Santos acabou avançando e chegando até umas quartas de final da Copa São Paulo. Copa São Paulo muito inchada, mais de 100 times, não dá para você avaliar e ver um trabalho em menos de 25 dias. Você imagina uma competição com mais de 100 equipes, em 25 dias é uma pauleira só, não dá para ter, há um desgaste muito grande fisicamente. Realmente chega aquele que vem fazendo um trabalho a longo prazo. Que é o caso do Flamengo, né? O São Paulo é um time que vem fazendo a longo prazo, muito se falou de Cotia. Acho importante para o São Paulo chegar a uma decisão para ver se dá um alívio nessa pressão que Cotia tem que formar jogador, Cotia tem que trazer atleta, e realmente vem mostrando que há condições na base do São Paulo de ter, se não um jogador para ser aproveitado, um jogador para ser negociado, porque o São Paulo já reconhece que precisa de caixa, precisa fazer negócio para conseguir levar o ano com tranquilidade. E o Flamengo vai mostrando que está buscando ter aquele Flamengo realmente do craque criado em casa, que é o histórico do Flamengo. Zico, né? Nélio, Adílio, enfim, grandes craques. Isso mostra, né? Eu achei que o Flamengo conseguiu um gol logo no começo, conseguiu manter o São Paulo só muito mais um chuveirinho do que realmente fazendo jogadas para tentar criar uma chance de gol. Eu acho que nesses lances de bola aérea, o goleiro foi muito bem do Flamengo e conseguiu segurar o empate. E o Palmeiras também, para mim, no meu entender, o Palmeiras até, mesmo não ganhando, para muitos é a grande decepção dessa Copa São Paulo, mas o Palmeiras vem apresentando uma situação nas categorias de base que há muito tempo não apresentava. Das categorias menores até as maiores, o Palmeiras vem... O Palmeiras pode colher bons frutos nos próximos anos. Vem chegando em grandes decisões de campeonatos, vencendo, mas no meu entender, assim como você colocou, o Internacional, que apresentou um grande futebol nessa Copa São Paulo, eu fico com a Portuguesa. A Portuguesa surpreendeu, apresentou um futebol de qualidade e com um detalhe, jogadores renegados dos grandes clubes, como São Paulo, Palmeiras, Grêmio, enfim, montou lá um famoso catadão e formou uma boa base. E frutos, alguns desses jogadores, inclusive, já estão integrando o elenco profissional que disputa a Série A2. Ju, você acha que revela jogador ainda do time principal Copa São Paulo? Não mais. Porque quem acompanha, né? Não mais como antes. Viu passar muita gente legal por lá, desde os tempos de Zico, Adílio... O Guarulhos mesmo aqui, agora recentemente... O Valdívia foi o último que passou pelo Rondonópolis. O Kaká, que era reserva na Copa São Paulo. Juan, zagueiro do Flamengo. Júlio Batista. Luizão, Evair, etc. Casagrande, Júlio Batista, enfim, grandes nomes. Né? Neymar, né, que é o recente. Ganso. E aí, continua revelando ou não? Não continua revelando.
antigamente, né, a gente pode pegar aí 2010, né, teve o São Paulo, que teve o Lucas Moura também, que está agora no Paris Saint-Germain, o Neymar também, Paulo Henrique Ganso, enfim, muitos jogadores, né, revelados. E o Santos, a gente pode colocar alguns clubes, Santos e o São Paulo, que é modelo, né, que vem dando o atrativo para esses jogadores, dá espaço, como o Boaventura falou assim, não adianta pegar o jogador, tem 16 anos, vamos deixar ele lá no banco, depois a gente vê o que dá. Não tem, se ele tem talento, coloca para jogar. E o Santos e o São Paulo, eles têm essa precisão, essa paciência com esses jogadores. Colocar um outro caso, o Clube Corinthians. O Corinthians é o maior campeão hoje da Copa São Paulo, porém eles não dão espaço para... Salvo engano, o Jô, parece que foi o jogador mais jovem a jogar profissionalmente por 16 anos. E se não é um primor, mas é um grande jogador que jogou a Copa do Mundo, enfim. Exatamente. Foi importantíssimo na campanha do Corinthians. Ano passado, a geração, o Delamore e o próprio Carlinhos, aqui não foram aproveitados, né? O Carlinhos, há muitas críticas. Então, e faz que esse pessoal vai para onde? Profissional. É que assim, a gente vê muito a Copa São Paulo e já quer que o jogador dê certo no profissional. Às vezes ele aparece na Copa São Paulo e não rende a mesma coisa no profissional. Então, tem que ter muito cuidado contra isso. Até mais de uma edição. Até porque a Juliana citou aqui o Neymar, o Ganso. O Neymar era reserva no time do Santos. Do próprio Ganso, né? O destaque da equipe do Santos era o Ganso naquele momento, do time. E o Neymar era reserva. Então, há muita diferença. O Gabigol mesmo, o Gabriel, que está voltando ao Santos, é outro que foi cavando espaço durante a competição. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes o garoto aparece, vai dar jogador, mas às vezes não acontece exatamente por essa pressão e acaba se perdendo em virtude dessa expectativa tão grande de ter um novo jogador. Lulinha, o grande Lulinha, né? Que tem mais de 1.000 gols nas categorias de base e não vingou no profissional, né? Eu nunca vi essa listagem dos 1.000 gols do Lulinha. Vingou. Por onde anda, Lulinha? Por onde anda o Lulinha? Ele está jogando. Ele tinha assinado com algum... Agora eu não vou lembrar. Eu vou tentar achar na internet aqui. Pode falar, Ju. Mas o que o Fred falou é realmente isso. Não adianta também colocar lá, às vezes, foi bem durante a Copa São Paulo e depois sobe o garoto e não vai bem no profissional. Realmente tem que ter um processo de lapidação em cima desse jogador. Então, essas duas equipes, que no caso são São Paulo e o Santos, tem esse processo, um período de transição, não jogar lá também e dar resultado logo. Porque a torcida ela não tem paciência, então ela quer viver de resultado. Mas a questão do Corinthians, tem o Pedrinho, que recentemente jogou algumas partidas o ano passado pelo Corinthians, ele não está tendo mais espaço, né? Contrataram agora o Emerson Sheik, e até eu estava vendo alguns jogadores, alguns também torcedores comentar que o Corinthians tem mais essa questão de contratar medalhões, né? Lidar mais com medalhões do que com a garotada. Recentemente teve o Arana, que também já saiu, tem o Léo Príncipe, subiu alguns garotos, que o Carille também tem essa boa visão hoje com a molecada. O Príncipe, que segundo informações, não fica no Corinthians, vai ser emprestado. O Corinthians vai emprestar para ganhar a rodagem. E o último, nesse processo que aqui estamos destacando aqui entre base e profissional, foi o Gabriel Jesus, que saiu do Sub-17 do Palmeiras. O Palmeiras estava perdendo esse jogador, que mal sabia que ele existia dentro do clube. O São Paulo, por muito pouco, não levou ao Morumbi. E esse, no meu entender, é o último desse processo remanescente. Que saiu de uma categoria de base direto para o profissional e deu certo, acabou dando certo. Lulinha está no Al-Sharjah dos Emirados Árabes Unidos. Olha que essa questão de transição da base para o profissional não é um problema estritamente brasileiro, não é um problema do ser humano. Eu estava até lembrando aqui, não sei se você lembra de um xará seu, o Fred Adu, foi jogar até no Bahia agora, de veterano. Esse Fred Adu aí tava no Newcastle e tava em todas as listagens dos potenciais melhores do mundo. Isso é uma coisa muito difícil e não há um consenso para determinar o porquê ele não rende no profissional como rendia na base. Alguns falam que é psicológico, outros falam que é físico, outros atribuem as duas coisas, né? Beleza, mais alguma coisa de Copa São Paulo? Senão eu vou chamar um intervalo pra gente voltar e falar do clássico, pode ser? Então vou chamar o intervalo. Vamos fazer intervalinho, mais uma aguinha aqui pra gente, tá muito calor, boca seca. Na volta, São Paulo e Corinthians. Se tem Palmeiras, a gente dá uma pincelada no jogo do Palmeiras, que é daqui a pouquinho, depois do Esporte na Rede. A gente já volta. Na hora de transferir ou licenciar o seu carro, vá direto a Hidalgo Despachantes, sempre com a tradição de atender bem. A Hidalgo Despachantes conta com uma equipe capacitada para dar agilidade à sua documentação. Hidalgo Despachantes, Avenida João Jamil Zarif 354, próxima à Praça 8 Taboão. Telefone 2440-6425.
Com mais de 38 anos no mercado, a ZL Bebidas faz um brinde a você. Na hora de comemorar os momentos inesquecíveis da sua vida, não esqueça da ZL Bebidas. A ZL Bebidas trabalha com as melhores marcas de bebidas, seja qual for a sua preferência. A ZL Bebidas está pronta para atender você. Não é à toa que a ZL Bebidas é a maior rede de lojas de bebidas de São Paulo, sempre com ótimo atendimento e os melhores preços de mercado. ZL Bebidas, em Guarulhos, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3182. Telefone 2382-8257. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Autoescola Gopoúva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopoúva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopoúva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopoúva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopoúva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Muito bem, Esporte na Rede de volta com o seu terceiro e último bloco. Eu fico vendo esse comercial da Johnny Hudson aqui, fico morrendo de fome, aí ver os hambúrgueres essa hora. E a gente já foi comer aí, é gostoso pra caramba. Michele, quem não participou ainda, como faz pra participar? Vamos falar da enquete. Acho que os canais que já estão aqui na tela. Enquete qual é? Porque agora a gente vai falar desta enquete mais aprofundada. Então, para você que não participou, a gente quer saber sua opinião. Por Comenta favor, lá né? na página do Facebook, Programa Esporte na Rede. E a enquete é: quem vence o clássico paulista no sábado? Corinthians, São Paulo ou empate?
E aí você disse da Timão, né? Da Timão? Sim, com certeza. Então vamos. Sim, com certeza. Com certeza. Não senti muita convicção. Convicta. Eu não senti muita firmeza entregou, nesse hein? sim, com certeza. Obrigada, Vai. Imi. Enfim, mas agora a gente vai falar do clássico então. A gente tem um pouquinho mais de 10 minutos de programa. Então, como diria aquele nosso amigo palestrino, no pique, vamos falar do clássico. Quem quer começar pelo clássico? Senhores, que à vontade. A gente vai jogar o lustre do Corinthians aí, que ontem ganhou da Ferroviária por 2-1, com um erro de arbitragem, pra mim, fatal. A Ferroviária ia fazer o segundo gol, quando o Pedro Henrique, o zagueiro, foi tentar cortar, cortou pra trás, é uma nova jogada, não tinha impedimento, era gol da Ferroviária, e aí eu não sei não se o Corinthians virava o jogo, mas acabou virando 2-1 nesse erro. A gente vai mostrar os melhores momentos pra você aí, enquanto a gente conversa um pouquinho sobre o clássico. Quem quer começar do clássico, senhores? Ninguém se manifesta? Não, eu posso falar. Fred Júnior, convidado. O Corinthians ainda não conseguiu mostrar em 2018 o que mostrou no início de 2017, que realmente foi uma grande campanha, né? A gente sabe que o Corinthians perdeu muito pouco ano passado, ainda está devendo um pouquinho de futebol nessa temporada. É início de trabalho, é uma temporada longa, onde uma pré-temporada foi curta, a gente sabe de toda essa dificuldade, mas o Corinthians tem que mostrar um pouco mais. Eu achei que ainda não mostrou o que se espera desse time. É óbvio que ele está encontrando o Carille, o Júnior Dutra, como uma opção de ataque, como centroavante, um falso 9, no lugar do Casim, que não tem jeito, né? O Casim pode ser querido da torcida, mas ele não é querido da bola, porque ele maltrata ela, coitada. Ela sofre bastante. Ele é de todo ruim mesmo, isso que o pessoal fala? Eu assim, totalmente ruim? Fiz algumas partidas do Corinthians com o Casim jogando, ele maltrata a bola, viu? Ela sai chorando, maltrata, ele dá umas caneladas, ele mesmo mostra com os seus gestos que ele tá fazendo coisa errada. É engraçado, ele sente entrega, muito, né? Ele se entrega, ele sente muito o erro. E eu acho que o Casim, para ser jogador do Corinthians, não serve. Serve para uma equipe menor, mas não para o Corinthians, pelo tamanho do Corinthians. A importância do jogo, como foi no Campeonato Brasileiro de 2017. O Casim nem de longe, nem de sombra do que o Jô fez. Então eu acho que precisa melhorar esse setor, e o Júnior Dutra pode ser uma opção até chegar alguém. Dizem que depois da eleição do dia 3 de fevereiro vai aparecer um atacante, que pode ser o Henrique Dourado. O Henrique Dourado estaria conversando com o Flamengo. E juram de pé juntos que ele não vem pro Corinthians. Né? Dizem que dá tudo acertada, que é só jogo de cena, para não querer falar que é... dia 4 ele tá contratado. Que é lado político, porque isso pode ser usado, né? E se não tiver de acordo para todos os setores da política do Corinthians, ele não pode não ser contratado. Então parece que, se confirmar o André Santos, por exemplo, como candidato, como presidente, pode ter um reforço aí pro ataque do Corinthians. E aí, clássico, gente? Eu já entendo que o Corinthians, o ano passado, ele foi cirúrgico e aproveitou a deficiência dos seus adversários. É clássico, pode falar dos dois times também já. Um priorizava a Libertadores, o outro priorizava a competição tal, outro priorizava a competição tal. Ninguém conseguiu ganhar nada. E com isso o Corinthians foi ganhando do seu jeito, com um elenco até muitas vezes inferior aos seus próprios rivais, e demonstrou muita competência na proposta de jogo que foi implantada pelo Carille. Os jogadores compraram a ideia e o Corinthians se transformou em campeão paulista e campeão brasileiro. Quando os times foram acordar, já era tarde, o Corinthians já tinha feito lá a sua gordura e ficou muito complicado tirar o título. O único que poderia até chegar próximo do que o Corinthians conquistou no ano passado seria o Palmeiras, mas o Palmeiras mostrou muita deficiência, tinha um baita elenco, mas não tinha um time para colocar em campo. E com aquele empate contra o Cruzeiro na Arena do Palmeiras em 2-2 e a derrota para o próprio Corinthians na Arena Itaquera, ali o Corinthians já se sagrou campeão brasileiro, não tinha como tirar. Para essa temporada, eu vou ficar com o Fred, está devendo muito porque o Corinthians gerou uma expectativa por aquilo que conquistou no último ano. Mas entendo que é um elenco frágil, é um time inferior continua inferior aos demais e acredito que as dificuldades vão ser maiores nessa temporada. Agora, estamos vendo aí o gol do Léo Castro, esse é um jogador que para ser observado da Ferroviária. Ele já vem fazendo boas campanhas com a camisa do Nacional, é um garoto jovem e prova na Ferroviária que tem qualidade. Um jogador para ser visto pelos clubes. Em relação ao resultado, de necessidade de resultado, eu acho que uma derrota do São Paulo pesa muito mais do que uma derrota para o Corinthians. Porque o Corinthians tem todo esse nos ombros, o título de campeão brasileiro, a campanha que fez em 2017. Acho que se o São Paulo tropeçar diante do Corinthians pela pressão que está tendo, por não mostrar ainda um grande futebol, eu acho que a derrota pesa muito mais para o São Paulo. Era o que eu ia perguntar para o Diego e para a Ju. Para quem é mais importante esse clássico, Diego? Bem, eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que a gente se baseia ainda muito do que aconteceu no final do ano passado. O final do ano passado foi um ano muito difícil para o São Paulo. O São Paulo perdeu os jogadores mais importantes dele.
provavelmente, para muitos que listassem o final de 2017, colocaria o Prato, o Hernanes e talvez o Cueva. Eu acho que o Cueva teve uma temporada importante, embora tenha oscilado. O São Paulo era bem sucedido no ataque quando o Hernanes ou o Cueva apareciam. Então, o Cueva não está muito afim. O Hernanes e o Prato não estão. O São Paulo ainda está montando um time. O Corinthians, a gente questiona a questão do elenco, mas o Corinthians já tem uma base e já tem o gol da Ferroviária erradamente anulado pelo árbitro. Você vai ver que Pedro Henrique joga a bola para trás, é uma nova jogada, então tira o impedimento do jogador, segundo a regra nova, né? Que ele deu uma mudada, era gol legal da Ferroviária. O Corinthians também teve um início de ano que ele começou engaixando. O São Paulo perdeu o primeiro jogo pro Audax, se eu não me engano, e depois conseguiu uma sequência de vitórias. Estava com o Luiz Araújo, estava com um ataque bastante inspirado. O Corinthians começou mal, na segunda e na terceira rodada, ele estava meio capengando, ele teve uma derrota, não lembro para quem, e depois ele conseguiu uma sequência e foi se acertando. Eu acho que pelo que terminou o ano passado, o São Paulo perdeu força, e o Corinthians também, principalmente pelo Jô. Acho que o Jô faz muita falta para esse time do Corinthians, porque é a referência. Para um time que tem uma boa defesa, bem arrumado atrás, ele precisa ter uma referência na frente. Sem essa referência, ele vai ter muitas dificuldades. Mas mesmo assim, o time do Corinthians é mais capaz que o do São Paulo. O São Paulo não tem elenco e nem sequer tem time. O São Paulo ainda está montando o time, está indo atrás no mercado de jogadores, e o São Paulo, eu me arrisco a fazer uma profecia. Eu acho que o Dorival... Quantas pizzas você vai pagar? Depois eu vou pagar lá no Johnny Hudson, lá que mostra o comercial. Fechou. Vai lá, qual é a profecia? Johnny Hudson, ceda hambúrgueres aqui para os comentaristas do esporte na rede. Eu acho que o Dorival Júnior não termina o Campeonato Paulista pelo São Paulo e tudo se desenha. Assim como o Jair Ventura no Santos, né? Calma. Não, vamos ver a previsão. A profecia qual é? Dorival não acaba o Campeonato Paulista no São Paulo. Eu não acho que Vanderlei Luxemburgo é um nome. Termine, Diego. Mas eu acho que o André Jardine, acho que tá chegando a hora dele. Eu acho que tá tudo se desenhando pro Jardine assumir o São Paulo. Tanto pela falta de nomes, como o bom trabalho que ele tá fazendo. Eu acho que o Dorival Júnior... Se isso tudo acontecer, você ganha hambúrguer. Se não acontecer, é uma rodada de hambúrguer pra todo mundo aqui? Todo mundo paga um hambúrguer? Sim, a gente faz a vaquinha. Senão você vai pagar pra cada um. Convidado não paga. Convidado só ganha, né? Tá certo. Ju, fecha o esporte na rede de hoje. Sua opinião vai matar o programa aqui praticamente. Opa, responsabilidade. Acredito que o Corinthians também vem nesse período, agora no início de Paulista, né? Num período de transição que ambas equipes vêm passando, né? Início de Paulista é assim mesmo. Né? Vem aquele processo de conhecer jogador, né? De ver e testar um esquema tático, chegada de novos jogadores, enfim. Técnicos também, como o nosso amigo Diego já disse aqui, Dorival Júnior, ó. Pode, a cadeira dele, né? já tá... O Jair Ventura também vale coloca nada. As barbas de molho também. Perdeu pro Bragantino e tá perdendo agora pra Ponte. Tá perdendo pra Ponte Preta. Não vale nada. Aí o cara perde e manda embora, pô. Aí não dá, né? Mas sempre sobra pra quem? Pros técnicos. O São Paulo e o Corinthians terminaram o ano, em comparação ao ano passado, e esse ano chegam mais fraco que o ano passado. E o Palmeiras vem mais forte. O São Paulo e o Corinthians se enfraqueceram. Só que o São Paulo já era fraco, tá mais fraco ainda. Tá mais fraco ainda. É um problema. E o Dorival Júnior... Mas também o grande nome do Corinthians, no meu entender, é Fábio Carille. Eu também, sim. O mérito é todo dele. O Cássio é extremo dentro de campo. Fábio Carille. É o grande nome do Corinthians. Eu também acredito. O Carille, ele deu uma gestão nova dentro de campo. Né? Porque a equipe do Corinthians antigamente era o quê? Era só tinha mais medalhões, aquela equipe mais enxuta. Hoje o Carille, ele consegue ver, né, abrir o leque, digamos, né, e dar oportunidade também para a molecada e outros jogadores também. Deu uma essência para a equipe do Corinthians. O Jô saiu, tem o Casinha agora que está sendo já perseguido pela torcida. Ele realmente maltrata a bola, não é um bom jogador, não na visão hoje. Para o Corinthians, ficou com o Fred também, não para a equipe do Corinthians, porque realmente vai ser cobrado. Então, ele já foi até para o banco, tá o Júnior Dutra, que entrou bem também, vem de uma boa equipe, fez um bom campeonato. Já a equipe do São Paulo, o Dorival Júnior fica fazendo esse rodízio e tá acabando com o time, né? Então, acredito, se ele não perder, mas ele ganhou agora, né? Ontem contra a equipe do Mirassol, Diego Souza entrou. Ele está dando uma mexida, ele está mesclando um pouquinho, mas se ele continuar com essa mesma pegada, a cabeça dele vai rolar sim. E vem o Jardine, que vem aí, fez uma ótima Copa São Paulo, já tem uma base forte com essa garotada. Acredito também que seria
mais a cara. Gosto do trabalho do Dorival Júnior, mas ele vem pecando e eu não consigo entender esse rodízio. Não tem o porquê disso. A equipe do Corinthians já vem frisando e vai levar, eu acredito, o clássico. E o Cueva reclamou disso aí. Bom, pra gente encerrar aqui, tem uma pergunta rapidinha aqui pro nosso Fred Júnior e boa noite da Aninha. E no pique, viu, Michele, que a gente tá terminando. Casim fará o gol do título do Corinthians no Campeonato Paulista e vai quebrar a cara de todos vocês. Vale hambúrguer? Não, hambúrguer. Lê aí, rapidinho, Michele, rapidinho. O Jonathan Ferreira tá perguntando pro Fred qual time você torce. Olha que os caras perguntam aqui, viu? A maioria, eu fui setorista do Palmeiras na Jovem Pan de 2002 a 2017, foram 15 anos. Então todo mundo acha que eu sou palmeirense. Mas eu nunca escondo, que quando me perguntam eu respondo, eu não fico falando. Mas eu sou santista. Tá vendo? Respondeu. E com aqui. informações de Fred Júnior, Ponte Preta 1, Santos 0. O Santos tá perdendo da Ponte Preta 1-0. E a cabeça do Pelo Jair Paulistão. Calma, acabou de chegar, calma. Gente, 2 derrotas. Não temos tempo para mais nada. Palmeiras e Red Bull Brasil, dá o que hoje, rapidinho? Palmeiras. Dá o que, Diego Renan? Palmeiras. Juliane? Palmeiras. Fred Júnior? Palmeiras. O que dá, Michele? Corinthians. Não, Palmeiras e Red Bull Brasil. Olha, mas é picareta essa Michele. Ela entregou o Palmeiras e Red Bull Brasil, dá o quê? Ela entregou Em o São ouro. Paulo, Allianz perfeitamente. Parque. Ai, que sei lá, não gosto muito do Palmeiras, entendeu? Então. Então dá Corinthians. É Palmeiras e Red Bull Brasil, o que dá? Corinthians. Polêmica. Corinthians, gente. Acabou o programa. Acabou o programa de hoje. Dá empate. Boa aventura. Tchau, até a próxima, Até meu a velho. próxima, se Deus quiser. Diegão, até. Tchau, Leandro. Vai trabalhar, Cueva, seu vagabundo. Que é isso. Jujuba, parabéns, felicidades. A gente vai dar parabéns aqui pra você tudo depois do programa. Até a próxima, valeu. Muito obrigada, foi muito gostoso hoje fazer esse trabalho aqui com o aniversário. Muito obrigada e também parabenizar o Fred, também acompanha o seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Fred, muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede, ter aceitado o convite aqui do nosso Antônio Boaventura, que foi intermediário. Foi um prazer imenso receber você aqui no estúdio. Portas abertas, quando quiser aqui, o espaço é seu. Prazer foi meu, muito obrigado pelo convite e até a próxima. Tamo junto. Valeu. Michelinha, até. Vai, Corinthians, é isso? Vai, Corinthians. É, tudo vai Corinthians, entendeu? Só assim pra fazer a Michelle sorrir, viu? Só assim pra fazer a Michelle sorrir. Gente, coloca a frase da noite aí rapidinho, ó. Hoje é dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, a gente colocou uma frase engraçada da Regina Casé. Ela disse assim, ó. São Paulo não pode parar, até porque não tem estacionamento, né? É verdade, hoje não tem nem onde se parar mais na cidade de São Paulo, mas parabéns à cidade de São Paulo, completando aí mais um aniversário. Gente, muito obrigado por ter ficado com a gente. Vamos todo mundo agora tomar aquela aguinha, né? Ou você pode tomar o que você quiser também hoje, né? Tá calor pra caramba. Aqui tem água, viu? Embora o Ataliba tenha falado que não tem que ter água, aqui tem que ter cerveja, mas aqui tem água, garanto que tem água. Vamos pra casa, daqui a pouquinho tem Campeonato Paulista, a gente vai acompanhar a rodada também, até porque quinta-feira tem mais Esporte na Rede. A gente vai trazer mais assunto para você e com certeza mais um convidado especial. Muito obrigado. No nosso próximo encontro, você sabe, é quinta-feira que vem, ao vivo, 7 horas da noite. Lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau, gente.